Rádio Piauí. Olá, eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Essa é uma edição extra do Foro de Teresina. Eu estou aqui com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. Oi, pessoal. E com a nossa convidada, a repórter da revista também, Consuelo Diegues. Oi, Consuelo. Oi, Fernando. Oi, Malu. Oi, todos. A gente vai conversar sobre o perfil que a Consuelo fez do candidato Jair Bolsonaro, perfil publicado em setembro de 2016, sob o título Direita Vou Ver. Pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro coloca o ultraconservadorismo no jogo eleitoral. Ninguém imaginava que ele colocaria tanto. Vou começar, Consuelo, te perguntando, àquela altura, a gente já tinha passado do impeachment da Dilma e ele já estava, àquela altura, liderando as pesquisas de intenção de voto nas camadas mais ricas da população. Mas é uma faixa muito pequena do ponto de vista da densidade eleitoral. Eu queria te perguntar o que você encontrou quando foi falar com o Jair Bolsonaro, como é que foi a sua apuração e se a gente puder fazer um contraste entre o que você encontrou em 2016 e o que ele se transformou hoje, o que te chama mais atenção? Acho que a primeira coisa, Fernando, nesse perfil, e que eu acho que é importante, foi a forma como a Piauí decidiu tratar esse candidato. Na verdade, a gente resolveu levá-lo a sério. Quando eu comecei a fazer as tratativas para esse perfil, ele não queria conversar com a gente. Dizia, não, vocês vão me ridicularizar. Eu falei, olha, deputado, se fosse para lhe ridicularizar, não precisávamos ir até aí falar com o senhor. A gente pegava todos os recortes da imprensa e colocava e fazia uma matéria. Nós realmente queremos lhe acompanhar. O seu trabalho de convencimento dele foi árduo, ele não aceitou no primeiro momento, no primeiro momento não, ele não queria, porque ele achava que ele estava sendo muito maltratado pela imprensa, ele achava que a imprensa só queria ridicularizá-lo e achava que a gente ia fazer a mesma coisa, que a gente não ia levá-lo a sério. Só que, na verdade, eu acho que no momento que nós decidimos fazer esse perfil, quando nós conversamos sobre precisamos ver o que está acontecendo aí, nós decidimos que havia alguma coisa importante surgindo. Então, a gente já foi com esse olhar para perceber quem era essa pessoa e o que ele representava e o que ele podia vir a se transformar. Então, a gente nunca foi fazer esse perfil com a intenção de dizer, olha, tem um palhaço aí histriônico. Nunca foi essa a nossa intenção. A nossa intenção era realmente investigar o que estava acontecendo, quem era essa pessoa que estava surgindo. Agora, Consuelo, uma das coisas que tem sido muito faladas agora em relação ao Bolsonaro é que como é que a gente não viu, é meio parecido com a reação que se teve à eleição do Trump nos Estados Unidos. O que estava presente que a gente não viu? Né? Como é que a gente não percebeu que ele teria essa ascensão tão fulminante, poderia vir a ganhar as eleições, como está parecendo que vai ser? O que você acha que estava presente quando você fez a matéria que as outras pessoas não estavam vendo, ou que talvez até você mesmo não tenha visto, que hoje, olhando em retrospectiva, é possível identificar? Existe alguma coisa que dava um sinal de que ele seria esse fenômeno? Como é que você avalia, assim, olhando de hoje, a matéria e a situação dele, assim? O que você acha que aconteceu para ele virar esse fenômeno? Eu vou começar um pouco lá de trás, e depois eu analiso o que mudou do que a gente via lá atrás. Lá atrás era um Bolsonaro ligado principalmente aos evangélicos e a bancada da bala, né? Ele tinha uma relação muito forte com os militares, com esses representantes aí das polícias, e os militares e os evangélicos. Isso antes e os da ruralistas. Não, nesse período, né, que a gente começou a fazer a matéria. Mas desculpa te interromper, mesmo entre os militares, ele não era um candidato consensual, né? Ele não era um nome, ele foi expandindo isso, acho que. Sim, mas eu digo assim, lá no Congresso, os apoios que ele tinha, quer dizer, a base dele, ele é eleito com o voto desses policiais de nicho, e dos militares. Ele era um candidato de nicho a partir de 2013. Ele percebe ali que tem um espaço para ele entrar, que é quando o pastor Marco Feliciano é proibido de entrar na Comissão dos Direitos Humanos, de presidir a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, e ele passa a ocupar esse discurso conservador no sentido moral, contra o aborto, contra o casamento de homossexuais. Se apega ao que ele chama de kit gay. Então, ele pega essa pauta conservadora e, nesse momento, ele ganha grande visibilidade entre os evangélicos e os mais conservadores. E é nesse momento
que a gente entra para fazer essa matéria, assim, quando ele começa a conquistar esse eleitorado. E aí, o que chamou muito a minha atenção naquele momento, que a gente não percebia, era a quantidade de apoiadores dele, as pessoas em volta dele, não era essa coisa, não era um palhaço. É uma coisa que eu ia comentar, já era um mito, né? Já se chamava ele de mito, né? Quando eu começo a andar com ele pelo Congresso, e olha, eu tenho grande experiência de cobertura no Congresso, de você andar com deputados pelos corredores, entrevistando, né? Todos os jornalistas de política fazem isso. Quando eu comecei a acompanhar o Bolsonaro pelos corredores do Congresso, o que me chamava a atenção é que as pessoas paravam ele, pessoas simples que estavam ali, visitantes, pedindo para tirar foto, fazendo aquele clássico sinal da arma, né? Com os dedos, imitando... Com os dedos, imitando uma arma. E ali aquilo começou a me chamar muito a minha atenção. Mas o que chamou mais a minha atenção mesmo, realmente, que aí eu vi que estava surgindo um fenômeno, foi na visita que eu fiz com ele a Bangu, numa convenção do PSC. Bangu, o bairro, não o presídio. Bangu, não, o bairro. O bairro Bangu, no Rio de Janeiro. Zona Oeste do Rio, né? Na Zona Oeste do Rio, o bairro do Bangu. Ele ainda estava no PSC, que era o partido do pastor Everaldo, ele estava lá. E ele vai para a convenção do PSC, em que escolheu o filho dele como o candidato do partido para a Prefeitura do Rio. Nesse momento, estava lotado aquele auditório, as pessoas absolutamente tranquilas, eu estava lá aguardando a chegada dele. Quando ele entra no auditório, é uma ovação, as pessoas começam a gritar como se estivesse entrando um ídolo pop. Tinha uma coisa muito forte acontecendo. Já tinha cenas dele sendo carregado nos ombros das pessoas nos aeroportos, né? Tava começando a surgir isso, né? Mas ali foi a primeira vez que eu presenciei, entendeu? Vi realmente... Você se impressionou com isso? Fiquei muito impressionada porque era uma torcida absurda. As pessoas eram alucinadas por ele. E aí outra coisa que me chamou a atenção muito nesse momento. Quando eu vou conversar com o eleitor dele. Né? São jovens, né? Gente de tudo quanto é idade. Tinha muita família, muitos jovens. Mais homens do que mulheres. Durante muito tempo foi assim. Nesse exato momento era uma mistura muito grande. Era um clube, era um salão muito grande desse clube lá de Bangu, e muito familiar. E eu começo a conversar com as pessoas. Por que você vai votar no Bolsonaro? E ele fala porque ele é de direita, e isso já é uma coisa muito intrigante, porque até então as pessoas não falavam de direita no Brasil. Elas tinham um certo receio de falar de direita, porque a direita estava sempre associada à ditadura militar, e as pessoas tinham medo de falar disso. Naquele momento, aquilo estava absolutamente liberado. Nós somos de direita, nós assumimos que nós somos de direita e o deputado nos entende, porque a esquerda nos trata como ignorantes, rejeita o nosso discurso, nos chama de fascista, nós não temos espaço. E o Jair Bolsonaro entende as nossas aflições. Uma frase que eu queria comentar de uma personagem que você citou, que é só para reforçar isso que você está falando, que eu acho que é interessante para o ouvinte que não leu, de uma pessoa chamada Charlotte Ferguson, acho que é uma cabeleireira. Isso. Ela diz: a esquerda nos olha com preconceito, nos rotula de conservadores e despreza nossos valores como se só eles tivessem razão em tudo. Além disso, ela, assim como Bolsonaro, era contra a vitimização dos pobres. Eles sempre acham que pobre é coitado, e acusou o programa Bolsa Família de sustentar vagabundos. Acho que você pegou ali a gênese do discurso que depois impulsionou o Bolsonaro, assim, que é o que a gente vê hoje, né, no eleitorado do Bolsonaro, né? Que era um ressentimento. Essas pessoas carregavam ressentimento de nunca serem ouvidas, porque o discurso até então era muito dominado pela esquerda, né? Mesmo na imprensa, nas universidades, era disso que eles se queixavam. Não havia um espaço para as pessoas que pensavam diferente se manifestar. E eles encontram no Bolsonaro alguém que dá permissão para eles falarem do que eles sentem. Isso que você registrou e captou em 2016, acho que teve origem nas manifestações contra a Dilma, pelo impeachment. Talvez em 2013 também já tenha ali tido na Avenida Paulista, em outras cidades, mas especialmente na Avenida Paulista, a demanda pelos militares, ou o apoio aos militares, uma imagem positiva dos militares e o apelo pela volta do regime militar já estava presente. E as pessoas na época, os tucanos, as lideranças antipetistas dos outros partidos, minimizaram um pouco isso, né? Como se aquilo fosse uma coisa passageira e como se o Bolsonaro, como representante disso,
estivesse esquentando a cadeira para que um candidato realmente competitivo viesse surgir em 2018, o que se revelou completamente furado, né? Agora, para ser competitivo mesmo, ele precisou fazer algumas mudanças aí na trajetória, né? E fica evidente na matéria que um discurso que ele não tinha, que ele adquiriu depois, foi a pauta econômica, né, Consuelo? Então, eu acho que essa é a segunda parte, que era uma parte que a gente, nesse momento, a gente não tinha captado, porque ele não falava disso ainda. Nem tinha acontecido, não estava, né? no discurso dele, e eu acho que realmente ele não conhecia isso. Tanto que na matéria, quando eu resolvo fazer algumas perguntas sobre a economia, como ele pretendia conduzir a economia, ele tem uma reação muito negativa. Ele grita muito comigo, diz que eu estou querendo fazer uma pegadinha, que eu estou querendo imprensar ele contra a parede, quando eu simplesmente pergunto coisas meio óbvias, como que ele pretendia fazer, se ele pretendia fazer o ajuste fiscal, reforma da Previdência, privatização. E ele ainda não podia falar, pergunta Paulo Guedes! Ainda não tinha Paulo Guedes. Aí, neste momento, o que eu acho? Eu acho que em 2014 tinha esse discurso aí já de direita e algumas pessoas apoiando os militares, mas tinha uma parte desse grupo, desse eleitorado, com forte sentimento antipetista. Era muito grande. E aí, eu tenho a impressão que a forma como a elite financeira adere ao discurso dele é porque ele passa a ser o candidato que eles acham que realmente tem chance de derrubar o PT. Porque eles teriam outros candidatos para apoiar. Mas a elite financeira, quando você fala elite financeira, eu digo do mercado. É uma sub-elite financeira, na verdade. Eu acho assim, né? Porque mercado financeiro, uma parte do mercado, porque isso surge. Quer dizer, o Paulo Guedes surgindo, o economista Paulo Guedes, quando ele começa a surgir na campanha, ele vai ser o conselheiro econômico dele na campanha, ele dá uma racionalidade para a campanha dele, que não existia. Porque até então, ele só está sendo apoiado por evangélicos e por esse nicho de militares, muito moral. Quer dizer, ele ganha credibilidade com uma certa elite financeira do mercado, que até então não apoiava ele, e todo mundo achava que ia apoiar o Alckmin, que seria o candidato mais provável, um centro-esquerda, centro-direita ali, essa turma, passa a apoiar o Bolsonaro, porque ele acha que ele tem chance de derrubar o PT. Quando eu digo subelite, só para especificar, acho importante isso, não é para desqualificar não, mas eu vejo que os operadores do mercado, desses bancos de investimento tal, aderiram mais rapidamente ao Bolsonaro, e não os grandes banqueiros, a elite empresarial. Eles estavam em busca de um candidato que ora parecia ser o Alckmin, ora parecia ser a Marina. As pessoas ficaram em dúvida de como se posicionar. Né? E eu acredito que até hoje eles não se manifestaram mesmo ainda, né, Fernando? Não se posicionaram. E o Bolsonaro, até hoje, acho que provoca arrepios em muita gente, né? Tô falando da elite. Alguns mas eu digo assim, né? O Rubens Ometo, da Cosan, foi um grande empresário que aderiu agora no final, né? Os empresários começam a entrar. Começam a aderir. Sim. O Frederico Dávila. Frederico Dávila, que é do setor alcooleiro, né, de São Paulo. Esse setor agro tem mais aderência com as ideias dele, porque ele reforça muito esse discurso, né? Anti-MST, propriedade privada. O setor agro, eu acho que já estava com ele, né? Tirando essa parte mais avançada, que é o pessoal de alta tecnologia, do setor alcooleiro, uma parte dele, papel e celulose, já tinha uma outra ideia, estava até meio que fechando até com a Marina, porque tinha uma pauta de desenvolvimento sem destruição do meio ambiente, né? Eles tinham uma preocupação ambiental, até porque esses grandes exportadores, eles têm que ter um certo compromisso por causa do selo verde. Porque a Europa, daqui a pouco, se começar a perceber que os produtores brasileiros estão desmatando, elas podem parar de importar do Brasil. E depois teve uma série de adesões agora no final, que eu acho que já nem contam muito, porque aí é aquele pessoal que quer pular no barco que tá ganhando, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que é uma grande questão aí da candidatura Bolsonaro, que ele mesmo coloca, que é a relação com a imprensa. E várias vezes na sua matéria, você conta de cenas, tipo, por exemplo, ele gravou a entrevista contigo porque ele não confia nos jornalistas. Uma hora ele fala que vocês, da imprensa, são esquerdistas, a mídia é burra, porque vocês vão ser as primeiras vítimas das ditaduras, que ele está se referindo às ditaduras da esquerda. E no final ele fala uma frase
que é assim, olha lá o que você vai fazer comigo, né? Não destrua um sonho de 25 anos. Essa convivência sua com o Bolsonaro foi uma coisa intimidante? Foi uma coisa que você considera natural pelo preconceito que ele tinha com a imprensa antes ou depois? Como é que se deu isso, assim? Depois melhorou? Vocês, porque, só para fazer um parênteses, eu fiz o perfil do Paulo Guedes e depois a gente tem coberto vários eventos do Bolsonaro e eles gostaram da sua reportagem, acharam que foi um perfil justo para ele, talvez um contraste com a abordagem, esse contraste ao qual você se referiu. Como é que foi, Consuelo, assim? O começo meio complicado, ele estava tenso quando eu cheguei e logo no dia seguinte, ele me filmou fazendo a entrevista com ele e depois ele não queria mais conversar. Filmou. Me filmou. Ele achou que você fez perguntas difíceis? Não, porque ele disse que agora é assim. Com vocês é assim. Ele filma todo. Eu filmo vocês para vocês não falarem mentira. Porque se vocês falarem mentira, eu vou lá e mostro que vocês estão mentindo. Ele põe no YouTube as entrevistas. Então, a entrevista era toda filmada. Agora, um cuidado que eu acho que a gente sempre teve na Piauí, eu acho que em todas as nossas matérias, por que eu acho que ele achou justo esse perfil? A gente não fez nenhuma consideração, nenhum juízo de valor. Nós deixamos o espaço para ele falar e dar as opiniões dele. O leitor é que vai concluir se ele acha aquelas ideias positivas ou não. Então, obviamente, quando ele fala eu não quero um sistema de cotas, ele fala não porque eu não quero, não que eu seja racista, mas eu acho que você tem que dar uma boa escola primária para todos, para que estas pessoas possam competir lá na frente, todo mundo igual. Então, a gente explicou um pouco as ideias dele. Então, mas também mostrou essa hostilidade dele com a imprensa, né? Sim, as ideias conservadoras dele. Ele está todo retratado ali. Não é que seja um perfil, é um perfil crítico, mas o que eu queria saber era um pouco mais essa tensão que acontece. Então, a tensão, né? num primeiro momento, é claro que ele é uma pessoa, ele é muito tenso, então é evidente que você acompanhar uma pessoa dessa é uma situação tensa. Sempre tinha que ter um interlocutor para que ele permitisse que eu chegasse. Tinha que ter um facilitador. Em algum momento ele estava armado, não? Quando falava com você? Não, nenhum momento. Em nenhum momento ele foi agressivo, assim, agressivo. Mas ele se irrita, né? Você conta de várias ocasiões em que ele se irrita. Por exemplo, essa mesmo, quando ele fala pra mim, você tá querendo me botar contra a parede? Quando eu pergunto de economia. Mas eu acho, assim, por exemplo, na última entrevista que eu fiz com ele, numa das últimas, porque depois eu ainda viajei com ele pra Caxias. E ele fala, eu precisei ligar pro pastor Everaldo e pedir pro pastor Everaldo interceder pra ele falar. E aí, quando eu vou entrevistá-lo, dessa vez, que é a terceira entrevista que eu faço com ele, ele fala, o pastor Everaldo é pior do que militar, quase me fez pagar 20 flexões aqui para eu poder falar com você, entendeu? E aí, depois dessa terceira conversa, eu acho que ele relaxou, entendeu? Eu acho que ele percebeu que a nossa intenção era realmente entender como ele pensava. A gente queria desvendar quem era o Bolsonaro. E aí eu acho que ele relaxou. Eu acho que ele percebeu que a gente não estava ali para fazer nenhuma pegadinha, entendeu? Isso foi muito importante. Eu acho que se estabeleceu uma relação de confiança dele. Qual seria o papel da revista ali? Seria descrevê-lo. Eu acho que ele está inteiro ali. Na minha avaliação, ele não mudou. Ele mudou em função do que vocês falaram da economia, que entrou o Paulo Guedes, ele teve que assumir novas responsabilidades. Mas ele não fez nenhuma concessão ao centro nessa campanha, né? Ele radicalizou. Nessa reta final da campanha, como a gente viu nas últimas semanas, ele até radicalizou. E se a gente lembrar da legenda que a gente escolheu para ilustrar a nossa matéria na época, a gente punha uma frase dele, que é cartão de visita para a marginal do MST, é cartucho 762. Coisa que ele repetiu há uma semana na Avenida Paulista. Isso é uma característica, com outras palavras. Né? Ele realmente não mudou. Ele realmente não mudou. Eu queria chamar a atenção, Consuelo, para um aspecto curioso. Perto do final da sua reportagem, na saída de um evento de apoio a candidatos aliados, ele diz o seguinte sobre a disputa presidencial de 18. Isso nós estamos em setembro de 2016, antes de setembro, né? Em setembro a matéria saiu. Ele diz, abre aspas, o Lula vai ser preso. O Aécio está levando um tiro político. Com esse quadro, minhas chances aumentam. Acho que ninguém, além dele, acreditava que ele estava com um diagnóstico bastante preciso do cenário que estava se configurando, né? Eu acho que a gente achava que ele tenderia a crescer, ele ia entrar no jogo. Mas não desse tamanho. Que ele ia crescer dessa maneira a ponto de ser o candidato a presidente. Porque eu acho que ninguém esperava que ele fosse conquistar
essa elite aí do mercado, porque todo mundo achava que essas pessoas, empresários e mercado, que seriam importantes para dar, né, sustentação a essa campanha, fosse correr pro lado de um Alckmin ou de uma Marina. O Bolsonaro seria tosco demais, imprevisível demais. Mas tem uma outra coisa que se aponta também, que ele era um candidato mais dos ricos. E hoje a gente vê que ele ampliou seu apoio para muito além disso, né? Exatamente. Ele também atingiu pobres, ele cresceu entre mulheres, ele realmente se tornou uma candidatura. Bom, ele provavelmente vai ser eleito, né? Então, eu queria te perguntar sobre uma coisa que eu acho que pode apontar algum rumo, porque hoje os rumos de um eventual governo Bolsonaro são meio obscuros, né? É uma frase que ele disse que me chamou a atenção num evento do Nelson Burnier, esse lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro. Primeiro ele diz, olha, se tiver bandido lá, eu não vou dizer nada, só vou dizer que o Brasil vai mudar e vou embora. E no final ele fala assim pra você, se eu for escolher só os puros, não vou a lugar nenhum. Você acha que isso diz alguma coisa sobre o futuro governo dele? Vai virar um saco de gato, um balaio com gente de todo tipo, inclusive os impuros aos quais ele... Eu acho provavelmente, porque ele vai ter que se juntar com bancadas com as quais ele já se relacionava. Que é essa bancada do Centrão, que parte estava com Alckmin, mas estava por estar, não tinha aderido realmente a isso, já começou a já correr para o lado dele. E o próprio Onyx Lorenzoni, quando teve a votação do segundo turno, que ele fala... Onyx Lorenzoni, que foi anunciado já como ministro da Casa Civil do Bolsonaro, caso se confirme a eleição dele. Exatamente, já no dia... Deputado pelo Rio Grande do Sul, do DEM pelo Rio Grande do Sul. E já no dia do resultado do primeiro turno, ele já fala, como ministro da Casa Civil, ele fala, não, nós já temos o apoio de 230 deputados, que nós já tínhamos conversado, já temos apoio da bancada ruralista, ou seja, é esse centrão que está sempre aí, meio que fiel da balança, ele vai ser fiel da balança do Bolsonaro. E não tem como ele dizer... É um Bolsonaro pragmático, então. Na verdade, um Bolsonaro pragmático, não, porque esse é o real mundo do Bolsonaro. Com quem que ele lidava? Era com essa bancada do Centrão, era PSC, PRT, PRTB, não sei, todas essas siglas. É um mundo conservador, é isso mesmo. E essa bancada do Centrão, que a essa altura já está com senha na fila para aderir, né? Os caras estão disputando a tapa já para ver se pegam um lugar melhor. E a bancada imensa que ele fez também. É bom lembrar de pessoas novas, né? Que vai ter na política. Se não fosse isso, ele talvez não tivesse essa força hoje no Congresso, né? Pessoas novas com uma agenda conservadora alinhada com ele, que são ao mesmo tempo representantes de si mesmo e soldados do Bolsonaro no Congresso. O que pode se diferenciar no discurso, porque é o discurso dele que ele diz não vai ter o toma lá da cá. Se a gente achar que isso é possível, se ele chegar com tanta força lá, não permitir que esse Centrão faça exigências de cargos, isso realmente que ver não vamos ter que ver. Pragmatismo dele, né? Exatamente, até onde vai isso. Agora, uma coisa que me assusta, essa bancada jovem, né, que está lá, e que você via muito do eleitor desqualificando os políticos tradicionais, dizendo, não queremos isso, queremos uma renovação total. E é uma renovação, não é uma renovação de ideias, é renovação de pessoas, mas não de ideias. Então você está trazendo um conservadorismo muito inexperiente, muito agressivo. Você pega jovens aí do MBL, pessoas que youtubers, que não têm nenhuma experiência na política. Muitos youtubers, né? Gente sem nenhuma experiência na política e que vai ter que negociar, porque a política é a arte da negociação e da conversa. E como é que vai se dar essa negociação no Congresso? Isso hoje é uma coisa que me preocupa. Pela inexperiência da bancada, pela pouca renovação, no fato que quando se criticava muito a velha política, quão falta não vai fazer essa velha política no Congresso, esses políticos mais tradicionais, que sabem como conversar, como dialogar. É isso. O perfil trouxe duas coisas reveladoras que eu fiquei muito surpresa. Primeiro, Bolsonaro usa base transparente na unha. Segundo, cantor preferido, Agnaldo Timóteo. Amei. Detalhes tão pequenos de nós dois. É verdade, esse das unhas eu tinha até esquecido. Faz vaidoso. Bom, lembrando vocês que, como no primeiro turno, a gente vai estar ao vivo, em vídeo pelo Twitter, a partir das 5 da tarde. E a Consuelo vai participar do programa, vai entrar ao vivo lá do QG do Bolsonaro, acompanhando, dando as notícias quentes pra gente. Eu queria agradecer você, Malu, e agradecer principalmente a nossa convidada especial no Foro, a Consuelo Diegues, que fez o perfil do Bolsonaro em 2016
Esse perfil está disponível na íntegra no site da Piauí e a gente conversou a respeito dele, da candidatura e do que aconteceu de lá para cá. Obrigado, Consuelo. Obrigada a vocês. Obrigada, Consuelo, foi ótimo. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Scarpim, produzido pela Luísa Miguez, Luiz de Massa e Mari Faria. Falamos do estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro, a finalização e mixagem do João Jabassi. Nossa bela música tema é composta e executada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. E até domingo.